tarde, pessoal. Meu nome é Mergene Mendes, eu sou estagiário do Matos Filho Advogados e estudante de Direito na Unirio. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a minha vivência enquanto uma pessoa trans não binária dentro do mercado de trabalho corporativo. Então, para mim está sendo uma honra muito grande estar aqui hoje a convite do Laura Nicole. Esse evento originalmente ia acontecer em março. Hoje já estou um pouquinho diferente, já estou um pouquinho mais adiante da minha trajetória, como vocês vão perceber. Vou falar um pouquinho da minha vivência, depois a gente vai entrar um pouco no conceito de não binariedade. Aí eu vou falar, na minha concepção, dos maiores desafios das pessoas não binárias no mercado corporativo, propor também algumas soluções para esses grandes desafios que a gente enfrenta. Lembrando que eu não falo por todas as pessoas não binárias, eu falo apenas da minha vivência, da minha perspectiva, mas como é uma vivência pouco falada, eu acho que acaba sendo válido de trazer esse assunto, principalmente num fórum tão importante como a Nicole. Então, vamos lá, como eu falei, meu nome é Mergene Mendes, meu apelido é Merg, um pouquinho mais fácil de falar, e algumas pessoas trans não gostam de falar sobre o seu nome de registro, mas eu gosto de falar do meu porque eu acho que ajuda a entender um pouquinho melhor a minha história, vocês vão entender por quê. Então, meu nome de registro é Maria Clara Mergene Gouveia Mendes, mas meu nome hoje é Mergene Mendes. Eu nasci no Rio e cresci em Valença, uma cidade do interior do Rio. Sempre fui muito moleque, muito garoto, gostava de jogar bola, gostava de usar bermuda, mas chegou a adolescência, chegou a pressão dos relacionamentos, a puberdade e toda aquela questão, e eu senti que a sociedade esperava que, por eu ter nascido num corpo feminino, eu performasse feminilidade. Então, eu senti que era necessário, que eu não tinha outra opção. Então, reprimi toda a masculinidade que eu tinha da infância, daquele garoto, e me tornei essa pessoa da foto, extremamente feminina, uma mulher cis, hétero, padrão. Até que comecei a me relacionar com outros seres humanos, vim morar no Rio de Janeiro, comecei a me relacionar em outros tipos de relacionamento fora do cis hétero. Hoje eu me identifico como uma pessoa pansexual. E fora de relacionamentos heteronormativos, eu percebi que eu poderia me libertar, que eu poderia libertar aquela masculinidade que eu já tinha desde a infância. E eu comecei a fazer isso, comecei a usar gravata, comecei a prender meu cabelo de uma forma mais masculina, cortei o cabelo curto, comecei a realmente libertar minha masculinidade, até que eu percebi que eu não me identificava mais com o rótulo de mulher. Hoje, portanto, eu me identifico como uma pessoa transgênero não binária, como eu falei, e pansexual, e eu já estou em 7 meses no meu processo de hormonização. Então, eu cheguei num ponto que eu percebi que o nome de Maria Clara, o pronome feminino, o meu corpo feminino como era, tudo aquilo não revelava a minha identidade, não mostrava a minha vivência, não mostrava a minha essência enquanto uma pessoa masculina e feminina ao mesmo tempo. Então, por isso, eu assumi publicamente o rótulo de pessoa não binária, parei de usar o Maria Clara, excluí, e hoje meu nome social é Mergene Gouveia Mendes. E o que é ser não binário, né? Tem muita gente que não sabe o que é isso, não lida com uma pessoa não binária, não tem noção do que é a não binariedade. A gente tem, basicamente, o extremo feminino, que é das mulheres cis e trans, o extremo masculino, que é dos homens cis e trans, e esses são os padrões de gênero mais comuns da sociedade, né? Tem muitas pessoas, a maioria das pessoas acredita que você, enquanto ser humano, só pode ser homem ou mulher. Não existe outra opção de existência. E, na verdade, existem as pessoas não binárias. Então, a não binariedade vem como um posicionamento político de uma pessoa que faz questão de não se identificar nem como homem, nem como mulher. Então, dentro de um grupo de mulheres, essa pessoa se sente deslocada. Dentro de um grupo só de homens, essa pessoa se sente deslocada. Essa pessoa se sente bem dentro de um grupo de pessoas não binárias. Dentro de um grupo de pessoas que não são homens nem mulheres. E aí vale a pena ressaltar que uma pessoa não binária pode ter qualquer tipo de corpo, qualquer tipo de aparência. Ela pode parecer uma mulher cis, ela pode parecer um homem trans, ela pode parecer uma travesti, ela pode parecer uma pessoa andrógena, como eu gosto de me identificar. O que importa é realmente o posicionamento, a identidade dela. Então, a pessoa não binária, quando ela vai se apresentar para alguém, ela não fala, eu sou uma mulher tal. Ela fala, oi, eu sou não binário. Então, isso que muda. É a forma que você se apresenta para a sociedade, é a forma que você é incluído em grupos. Tudo isso muda de uma pessoa não binária.
E aí a gente tem a questão do binarismo de gênero, né? Todo mundo, desde quando nasce, costuma ter a imposição de um dos binários de gênero, né? Ou o gênero feminino ou o gênero masculino. A gente já cresce colocando os bebês em azul ou rosa, seção feminina ou seção masculina de roupas, é bola ou é boneca. Toda a nossa existência é guiada pelo binarismo de gênero, que diz que, primeiro, só existem homens e mulheres, e segundo, só existem pessoas que se comportam de acordo com o extremo feminino ou com o extremo masculino. E quem foge desse padrão sofre esse tipo de opressão. Sofre essa forma de dizer que você não se encaixa na sociedade, que você é uma pessoa errada, uma pessoa fora do padrão, porque você transita entre o masculino e o feminino. E esse tipo de vivência, esse tipo de ser humano, como você pode imaginar, tem muito mais dificuldade no meio de trabalho corporativo, porque é onde a nossa sociedade impõe padrões mais rígidos de seriedade, de conservadorismo, muitas vezes. Então, as pessoas não binárias realmente têm dificuldade de serem levadas a sério, de terem as suas necessidades validadas. Trouxe, então, alguns dos maiores desafios da minha perspectiva e possíveis soluções. Como que a gente pode, de repente, sair desse painel com ideias de coisas que a gente pode fazer para tornar o meio de ambiente de trabalho corporativo um pouco mais inclusivo a pessoas não binárias também. Então, entre os desafios, eu diria que o principal deles é a questão dos documentos. No meio de trabalho em geral, mas em especial no meio de trabalho corporativo, a gente lida com muita burocracia, documentos precisam ser assinados com frequência. Para você entrar num prédio, você precisa apresentar a sua identidade. Então, para as pessoas trans que não retificaram seus documentos, e em especial para as pessoas trans não binárias, que têm mais dificuldade para retificar seus documentos, né? Se você é uma pessoa transbinária, hoje em dia você já tem um procedimento muito mais facilitado para modificar seus documentos do que se você é uma pessoa trans não binária. Hoje em dia, se você quer colocar que o seu gênero é não identificado, o seu sexo é não identificado na certidão, você precisa ajuizar uma ação. Então, como que a gente lida com isso, né? Como que a gente vai conseguir viver no nosso dia a dia, trabalhar, estar no nosso escritório, no nosso ambiente de trabalho, se o nosso documento não condiz com a nossa identidade de gênero? Meu documento mostra Maria Clara, sexo feminino, mas eu sou Mergner, e eu sou masculino. Então, isso é um desafio. A gente também tem a questão dos pronomes. Eu adoto uma alternativa que muitas pessoas transmasculinas adotam, de usar os pronomes masculinos, enquanto a sociedade ainda não se adaptou aos pronomes neutros, mas eu quero estar numa sociedade, eu quero viver num mundo em que eu possa usar os pronomes neutros livremente e as pessoas consigam me tratar e me respeitar com base neles. Então, eu quero ser tratada como uma pessoa não binária, eu quero poder me referir a mim mesmo da forma que eu me sinto melhor, sem que as pessoas estranhem a forma que eu estou dizendo, sem que as pessoas achem que isso é um erro de português, sem que eu seja invalidade por causa disso. Esse é outro grande desafio, dos pronomes neutros para as pessoas não binárias que os adotam. Tem pessoas que não adotam. Também tem a questão dos banheiros, cada um tem a sua vivência, mas para mim, eu não me sinto bem usando um banheiro de mulher ou um banheiro de homem. Eu sinto que eu estou entrando numa caixinha que não me define, eu sinto que as pessoas que me verem entrando naquele lugar vão me interpretar de uma forma que eu não me identifico. Então é realmente um momento de constrangimento. E na maior parte dos ambientes do meio corporativo, a gente só tem banheiros binários. Então essa questão dos banheiros é algo que a gente precisa mudar para essa nova camada de pessoas que está conseguindo agora, finalmente, entrar no mercado corporativo e demandar os seus direitos. E, por fim, tem a questão das roupas, né? Como eu falei, o binarismo de gênero se expressa muito pelas roupas. Então, todo mundo já passou por isso. Antes de sair de casa, você se questiona se você pode usar aquela roupa ou se você vai ser julgado de alguma forma por usar aquela roupa, ou julgado. Porque você, de repente, é um homem cis e você quer colocar uma camisa rosa, então você fica achando que vão pensar que você é alguma coisa, ou você é uma mulher cis ou trans e você não quer colocar uma roupa muito larga, porque senão vão achar que você está desleixada. Então, na questão das roupas, a gente tem realmente um desafio muito grande, que é de mostrar para a sociedade que as pessoas
podem usar roupas tanto masculinas quanto femininas, que as pessoas podem ter traços de masculinidade e feminilidade nas suas vestimentas, e no mercado de trabalho corporativo, isso se torna ainda mais dramático, porque as pessoas são ainda mais padronizadas, elas têm ainda mais exigências para servirem a padrões. Como que a gente pode tentar resolver isso de alguma forma, né? Quanto aos documentos, eu acho que a gente pode valorizar ainda mais o nome social das pessoas. Então, se você pergunta qual é o nome de alguém, não questiona se é o nome de verdade, não questiona se é o nome de registro, só aceita que é aquele nome dela. E, enquanto empresa, enquanto pessoa que lida com dados pessoais, tente criar alternativas para pessoas não binárias e pessoas trans, no geral, que não têm seus documentos retificados ainda, possam fazer parte da sua empresa e ter o nome delas respeitado. Isso no meu escritório já foi feito, e é simples, é realmente você ter o cuidado de perguntar para aquela pessoa qual nome ela quer que apareça em todas as identificações dela. Quanto aos pronomes, um pouco mais difícil, a gente precisa ter uma adaptação social grande, um fortalecimento do uso da linguagem neutra e tentar criar normas de ortografia que sejam mais inclusivas, que possibilitem esse tipo de linguagem existir, sabe? Nos banheiros, como eu falei, a gente pode trocar as placas de gênero do banheiro, então você coloca algo como gênero neutro, ou todos são aceites, ou alguma coisa que designe que naquele banheiro podem usar qualquer tipo de ser humano, e a partir disso, a longo prazo, a gente pode ter legislação para tornar isso uma regra, assim como foi para os banheiros das pessoas com deficiência. Por fim, para a questão das roupas, eu acho que é mais simples ainda, é só você criar, enquanto empresa, enquanto pessoa jurídica que tem funcionários, um código de vestimenta baseado nas roupas e não no gênero da pessoa que está usando. Então, você vai falar do tamanho da saia, você vai falar da cor do terno, mas você não vai falar que homens usam terno e que mulheres usam saia. Você vai falar só da roupa. E, com o tempo, o mercado e as marcas que produzem roupas, toda a sociedade no geral, vai validar esse tipo de existência. Hoje a gente já vê muitas marcas produzindo roupas sem gênero ou roupas que não têm essa designação muito feminina ou muito masculina, e isso é um movimento que só tende a crescer. Então, era basicamente isso. Acho que, para concluir a minha fala, eu deixo essa ideia de que a gente precisa entender que as pessoas não binárias existem. Nós simplesmente somos uma parte da população, a gente não pode ser ignorado e a gente precisa de regras específicas. A gente precisa conversar sobre como a nossa sociedade, a nossa estrutura, em todos os seus níveis, desde um hospital até um escritório de advocacia, até uma escola, todos os níveis da sociedade precisam ter uma estrutura que abarque esse tipo de existência também. Não existem só homens e mulheres e a nossa sociedade precisa encarar esse fato. E essa revolução não vai ser benéfica só para quem é não binário. As pessoas binárias também vão ser mais livres, sabe? No momento que você puder, sendo um homem cis, sair de casa usando uma blusa rosa, sem se preocupar do que vão achar de você por causa do seu gênero, você vai estar sendo mais livre e eu que sou não binário também, sabe? Então acho que é algo que vai beneficiar não só as pessoas não binárias, mas todo mundo vai viver com menos amarras. Parece que é muito difícil, parece algo às vezes até utópico, né? Então a gente vai ter um português sem gênero, a gente vai conseguir falar naturalmente em linguagem neutra. Eu acho possível, eu acho que é um processo de adaptação, eu acho que realmente não é mudar toda a nossa sociedade como ela existe, a gente não vai apagar a vivência binária, a gente só vai criar espaço para que as pessoas não binárias também possam existir e ter os seus direitos respeitados, sabe? Essa luta contra o binarismo de gênero acaba repercutindo em todos os outros tipos de luta contra a opressão, porque, como vocês podem perceber, se as pessoas binárias, trans ou cis, também vão se beneficiar dessa liberdade, dessa libertação das amarras dos padrões de gênero, isso vai repercutir em outras lutas também. Então, as lutas contra o machismo, a luta contra o racismo, a luta contra outros tipos de opressão, todas essas de outras formas também vão ser beneficiadas quando a gente lutar contra o binarismo de gênero. E no final das contas, pessoal, lidar com pessoas não binárias só significa deixar todo mundo ser quem quer ser. Eu gosto de usar roupas masculinas e femininas, gosto de agir de uma forma andrógina, gosto de ter uma aparência andrógina, e eu só quero poder viver minha vida. É isso que as pessoas não binárias querem, só querem poder ser elas mesmas, sem serem julgadas por isso, sem serem apontadas por isso, sem terem pessoas dizendo que elas não merecem um lugar na sociedade por quem elas são. Deixo então o meu agradecimento ao Hora Nico pela oportunidade e fico aí disponível
se vocês tiverem perguntas, se quiserem discussão. Também estou sempre falando sobre temas de cultura LGBTQIAP+, e divulgando o coletivo LGBTQIAP+, do Matos Filho, que é o M-Friendly. Então, a gente está aberto a parcerias e eu estou à disposição. Olá a todos, eu sou Fernando Costa, trabalho na Sodexo Serviços On-Site e sou líder do Pride Group e do Pilar LGBTI+, aqui na Sodexo Brasil. Meu objetivo nessa sessão é falar um pouco para vocês das ações que temos feito na Sodexo para a inclusão de pessoas trans e principalmente para as empresas que ainda não têm pessoas trans contratadas ou estão iniciando nesse processo aí de começar a abrir vagas para pessoas trans e contratar esses profissionais. Eu vou começar falando um pouco das ações de comunicação que fazemos com nossos colaboradores, pois um dos principais pontos para fazermos a inclusão não só de pessoas trans, mas de todos os LGBTI+, pessoas com deficiência, de outras raças, etnias, refugiados, é o nosso papel da empresa proporcionar um ambiente para todas as pessoas, um ambiente inclusivo, acessível, de respeito às diferenças, sem preconceitos e discriminação, ok? Falando um pouco das ações que a gente fez especificamente para o público LGBTI+, há 6 anos a gente assinou a Carta de Adesão ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, assumindo os 10 compromissos do fórum com os nossos colaboradores LGBTs. A gente disponibilizou na nossa intranet, que todos os colaboradores têm acesso, um manual de conversação LGBTI+, para todos os colaboradores com conteúdo para diálogos inclusivos. Então, é um manual bem didático mesmo, explicando lá o que é o L, o que é o G, o que é o B, o que é o T, o que é o I, qual a forma de se comunicar, o que a gente pode falar, o que não é legal falar. Então, a gente deixa esse manual disponível principalmente para os nossos líderes, que a gente sempre reforça com eles, porque eles montam lá as equipes, fazem as contratações, então eles têm que saber lidar com todo tipo de pessoa. A gente criou o Pride Group no Brasil. O Pride Group é uma ação da Sodexo, do grupo mesmo, a Sodexo é francesa. Então a gente implantou o Pride Group aqui no Brasil para a gente trazer todas as ações globais, e também a gente criou o nosso GT aqui no Brasil para a gente discutir e ampliar todas as nossas ações de inclusão LGBTI por todo o país. Tá? A gente fez cordões de crachá nas cores do arco-íris também para os nossos colaboradores. A gente já tem os cordões nas cores padrões da Sodexo, mas a gente também fez o cordão nas cores do arco-íris para mostrar o quanto a gente respeita tanto a orientação sexual como a identidade de gênero. E foi uma ação muito bacana, muito bem aceita por todos os colaboradores. A maioria dos nossos colaboradores no escritório utilizam o cordão de arco-íris. E o mais legal, assim, que não são só os colaboradores LGBTI+, todas as pessoas estão disponíveis para utilizar esse cordão, levantar a bandeira e mostrar o quanto a gente respeita todas essas pessoas. No mês de orgulho, do orgulho LGBTI+, no mês de junho, a gente desceu na frente do nosso escritório, de frente para a avenida, do lado externo, uma bandeira gigante do arco-íris para receber todos os nossos colaboradores e também mostrar para quem passa, para quem está do lado de fora da Sodexo, o quanto a gente está de portas abertas para receber todas essas pessoas. Uma ação que a gente fez também, e aí sim com um foco maior também na questão da identidade de gênero, foram os adesivos, implantar os adesivos nos banheiros, tanto o banheiro unissex como o banheiro masculino, o banheiro feminino. Então, na porta do banheiro, a gente colocou um adesivo em cima do bonequinho lá, que, por exemplo, no banheiro masculino e feminino, tem lá o bonequinho do menininho ou da menininha, e a gente colocou um adesivo na porta escrito: mais importante do que um símbolo é como você se identifica.
E nos espelhos dos banheiros, dentro do banheiro, outro adesivo, como por exemplo no banheiro masculino tem um adesivo lá com a frase: "Este banheiro é para todos os homens". E ao lado a gente cita algumas características considerando aí a diversidade das pessoas. Então, este banheiro é para todos os homens: cis, trans, gays, héteros, assexuais, brancos, indígenas, amarelos, com ou sem deficiência, brasileiros ou estrangeiros. Então, destacando aí algumas características dos pilares de diversidade que a gente trabalha na Sodexo. E durante o ano a gente sempre realiza painéis com convidados para discussão de temáticas LGBTs. Então a gente convida pessoas de fora que fazem um trabalho de inclusão de pessoas LGBTs, de pessoas trans. E também a gente convida os nossos colaboradores LGBTs, porque a gente acredita que essa representatividade, dar visibilidade, dar voz ao nosso público LGBT e mostrar que eles estão presentes na nossa empresa é muito importante também. Tá? E aí a gente pensa em todas essas ações, na importância que elas têm, porque muitos LGBTs não têm esse apoio em casa, apoio da família, precisam ficar no armário ainda para não sofrer algum tipo de agressão e buscam em outros ambientes esse acolhimento, um lugar seguro onde são respeitados e têm liberdade de serem quem são. E é o nosso papel aí com a sociedade de proporcionar esse ambiente seguro, com respeito e para que as pessoas sejam livres para serem quem elas querem ser. E falando um pouco aqui das ações para contratação de pessoas trans, para começar, todas as pessoas são bem-vindas na Sodexo. Qualquer pessoa pode ir na Sodexo se candidatar em qualquer vaga e vai passar pelo processo seletivo igual. Mas já no momento da entrevista, nós disponibilizamos os documentos para preenchimento com a opção do nome social. E quando o candidato é contratado, tem o direito de utilizar o nome social na empresa, mesmo não tendo mudado ainda no registro. Na nossa folha de pagamento já vai o nome social da pessoa trans. No crachá, no e-mail, a gente chama as pessoas pelo nome que elas querem ser chamadas, tendo mudado ou não no seu registro de nascimento. E a gente participa de projetos de empregabilidade trans também, que é muito importante a gente se envolver, apoiar esses projetos, e alguns dos que a gente participou foi o projeto Cozinha e Voz, que é ministrado pela chefe Paola Carosella, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, com o objetivo de formar pessoas trans na função de assistente de cozinha, que tem tudo a ver com o nosso negócio. A Sodexo presta serviços de alimentação. E da primeira turma do Cozinha e Voz, nós contratamos uma pessoa trans também, uma das participantes, que trabalha dentro de um dos nossos clientes. E a gente está em contato com o Ministério Público e a OIT também, para a gente fazer uma turma do projeto Cozinha e Voz lá em Porto Alegre, que a gente tem muitos clientes no Sul, e a gente já está em contato com eles para a gente fazer mais essa turma, e a previsão é que seja no próximo ano, em 2021, e a gente espera que dê certo também. A gente participou também da primeira feira de empregabilidade trans como voluntário nas oficinas. Foram diversas oficinas lá para falar sobre o mercado de trabalho, de maquiagem, de alimentação, de como fazer um currículo. E a gente também montou um stand da Sodexo para atender todas as pessoas trans que passavam pela feira e para receber os seus currículos também. O projeto Agora Vai, que tem uma sessão já aqui no Alt Equal falando sobre o projeto, então não vou dar muitos detalhes, mas a gente participou do projeto aí desde a organização, no desenvolvimento do projeto. Estivemos lá presentes nos 2 dias de capacitação das pessoas trans. Foi um projeto incrível, que nos dá muito orgulho também. E a gente teve a oportunidade de contratar uma participante que era formada em gastronomia, também tem a ver com o nosso negócio da Sodexo.
E então a gente participa muito desses projetos, a gente se envolve, a gente apoia esses projetos com as outras empresas. Por exemplo, o projeto Agora Vai teve ali à frente a Transempregos e também outras empresas também que fizeram parceria para que esse projeto desse certo. E, e outro ponto também é divulgar as nossas vagas de emprego. A gente costuma fazer sempre pela Transempregos, com apoio da Maite Schneider, que faz um trabalho incrível de inclusão. Então a gente conta aí com o suporte da Maite para a gente divulgar as nossas vagas e contratar cada vez mais pessoas trans. Hoje na Sodexo a gente tem mais de 50 pessoas trans trabalhando conosco, dentro dos nossos clientes, lá atendendo, servindo os nossos clientes, prestando os nossos serviços. E a gente vai continuar trabalhando na inclusão e na cultura de respeito às diferenças, oferecendo as mesmas oportunidades de emprego, desenvolvimento e crescimento. E o principal, gerar esse sentimento de pertencer nos nossos colaboradores com a liberdade de sermos quem nós somos. Ok? E a gente espera contratar cada vez mais pessoas trans e que as empresas se inspirem nessas ações e comecem a abrir as portas para esse público e participem dos projetos de empregabilidade trans, como os que eu citei, porque dá muito certo. Então, abram as vagas e deem espaço para esses profissionais. E para encerrar, eu quero compartilhar com vocês um vídeo que a gente divulgou no dia 29 de janeiro deste ano, em celebração ao Dia da Visibilidade Trans, com a participação de 10 colaboradores trans da Sodexo, falando o que significa esse dia e trabalhar na Sodexo sendo uma pessoa trans. Muito obrigado a todos. Reconhecimento por toda a luta que o pessoal que veio antes teve. Esse dia é bem importante pra gente. Reconhecimento. Liberdade e respeito. Reconhecimento e liberdade que antes a gente não tinha. Orgulho, eu existo. É muito importante, não só para mim, como para todas as trans. Reconhecimento. Dia 29 de janeiro mostra que existimos, eu existo. Comemora muitas conquistas que a gente conseguiu e que ainda está por vir. Representa para mim uma grande conquista de cidadãos comuns buscando seu espaço na sociedade. Realização de poder estar num lugar que eu sou realmente aceito como eu sou, e eu acho que isso agrega bastante na convivência com as outras pessoas, que acaba quebrando um tabu de que a gente é diferente, quando a gente é totalmente igual a todo mundo. A oportunidade e crescimento. Significa respeito e inclusão. Um tempo atrás eu era OSG, né? E hoje eu sou uma copeira capacitada através da Sodexo. E agradeço muito. Fazer parte da Sodexo para mim significa acolhimento. Trabalhar na empresa que me acolheu do jeito que eu sou é muito importante para mim. Sodexo abriu uma porta para mim no momento que eu mais precisava. Hoje, para mim, Sodexo é algo muito importante na minha vida. Trabalhar na Sodexo para mim representa uma grande conquista, pois aqui eu posso trabalhar e se fui muito bem recebida da forma que eu realmente sou. Então isso é muito gratificante para nós que somos trans ser acolhida desta forma. A Sodexo para mim é importante, é uma empresa profissional que mostra à sociedade a inclusão, o respeito para todos. Eu, como mulher trans, acredito que estou nessa luta como profissional. Trabalhar na Sodexo para mim é um sonho e conquistas que eu posso ir muito além do que eu quero. Trabalhar na Sodexo para mim significa realização por uma conquista que eu obtive aqui na empresa. Ei pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Sampaio, eu sou gerente de marketing da Uber e também lidero
o nosso grupo de diversidade focado na inclusão da comunidade LGBTQIA+. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse evento tão importante, com esse time tão legal. Muito obrigado ao Tenico pelo convite. Eu vim aqui hoje para falar como os grupos de diversidade podem influenciar as diversas áreas do negócio, contando um pouquinho para vocês sobre a minha experiência na Uber e sobre os aprendizados que a gente teve ao longo desses últimos anos. Bom, para falar sobre os grupos de diversidade e a sua influência nas diversas áreas de negócio de uma empresa, a gente precisa dar alguns passos atrás e pensar na relação das empresas com a comunidade LGBTQIA+, que vai ser o foco da minha apresentação hoje. Quando a gente pensa na construção dessas relações e quando a gente pensa na gestão dessa relação, é muito importante que a gente pare, pense e reflita que essas relações elas acontecem da porta para dentro e da porta para fora. Muitas vezes eu acostumei a ver empresas que criavam programas de inclusão e diversidade só tombando para um desses lados, e essa relação não funciona assim, né? O funcionário, ele é membro da comunidade que está do lado de fora e ele sai da empresa e volta para essa comunidade que também está fora dos muros da empresa. Então é muito importante a gente olhar para esses dois lados. Quando a gente olha as relações da porta para dentro, é muito importante que a gente pare e reflita sobre uma série de questões. A primeira delas é a relação entre a empresa e cada funcionário. Né? O nosso papel enquanto lideranças de diversidade e grupos de inclusão é fomentar a empresa para que ela tenha uma cultura com um ambiente cada vez mais seguro e inclusivo, permitindo com que as pessoas realmente possam ser quem elas desejam ser e explorem todo o seu potencial. Isso pode ser, sim, um trabalho que acontece e que comece dentro das áreas de recursos humanos e dentro dos grupos de diversidade, mas é muito importante que ele não fique restrito só a esses grupos. É muito importante que eles ganhem pauta e que eles ganhem músculo em todas as áreas da empresa. Isso se faz construindo uma cultura inclusiva, com uma visão clara e compartilhada por todos. Ela não pode ser um projeto específico de uma área, mas ele tem que fazer parte da empresa como um todo, tendo uma visão clara de onde queremos chegar e que todos conheçam essa visão que a empresa gostaria de ter. Então, quando a gente para e pensa um pouco sobre a construção de uma visão inclusiva e diversa, compartilhada por todos que fazem parte de uma organização, os grupos de diversidade, eles podem começar puxando e influenciando em cima de questões importantes, como isso está sendo tratado na minha empresa? Isso é pauta de qual time? De quais cargos? Existe uma visão, ou pelo menos na visão da nossa empresa, existem pontos de diversidade e inclusão? Se sim, quais são os nossos objetivos? Qual é o nosso plano para alcançar essa visão? O que a gente está priorizando? Qual a cadência que a gente olha para essas prioridades e entende onde a gente alcançou e o que a gente ainda precisa fazer. Essas questões, elas são super importantes porque elas formam a fundação de um trabalho bem feito de diversidade e inclusão, olhando para uma perspectiva interna. Mas, como eu disse, a gente também não pode limitar a nossa visão e limitar os nossos programas apenas da porta para dentro. A gente precisa dar um passo e também ir da porta para fora. E quando a gente vai da porta para fora, existem múltiplas relações entre a empresa e grupos de diversidade. Então, existem as relações entre a empresa e os embaixadores e promotores da marca, entre os consumidores, entre os beneficiários, fora inúmeros outros stakeholders importantes na construção dessa relação. Aqui eu vou me focar dentro desses 3 perfis, mas, de novo, vocês, dentro do mapa de stakeholder de cada uma das empresas de vocês, podem ter inúmeras relações a serem mapeadas e a serem tratadas. Quando a gente pensa nesses perfis, um cara que vai receber a informação e que vai ser um promotor da marca,
naquele cara que está consumindo a marca, naquele que está sendo beneficiário por um programa da empresa, qual é o resultado, né? Acho que sempre que eu falo muito sobre esse tema, a primeira pergunta que me fazem é: tá bom, mas é super interessante ver os projetos da Uber de diversidade e inclusão, mas qual é o resultado? O que vocês estão ganhando? Por que vocês estão fazendo isso? E eu sempre começo a minha resposta de forma muito simples, de forma muito clara e objetiva. A gente investe nesses grupos de diversidade e inclusão em programas de impacto que possam transformar a vida das pessoas, porque é a coisa certa a se fazer. Esse é o nosso maior objetivo e essa é a nossa visão. Mas eu sei também que muitas vezes as pessoas não ficam satisfeitas com uma resposta tão simples e objetiva. E aqui eu trouxe alguns dados para te colocar o benefício da dúvida e a pergunta atrás para que você faça essa reflexão e tente transferir isso para a realidade da sua empresa, né? Então, a gente sabe que empresas que investem em programas de diversidade e inclusão, elas são mais inovadoras, porque as pessoas, elas se sentem muito mais confortáveis para serem elas mesmas. Elas se sentem muito mais autênticas e, com isso, elas propõem cada vez mais novas ideias, porque elas não têm medo de ser repreendidas. A gente também sabe, e tem diversos reportes, como inclusive da McKinsey, estudando a América Latina, que empresas que investem em diversidade e inclusão, elas apresentam um resultado 21% maior do que aquelas do mesmo segmento e que não investem. Elas são empresas mais admiradas, né? As ações de impacto social, para marcas brasileiras, dependendo da categoria, é o 5º principal atributo na composição de favorabilidade de marca. E isso tudo acaba impactando em mais preferência, em mais consideração de compra, ou seja, volta para a empresa de uma outra forma. Então, sempre que a gente for pensar em algum projeto de diversidade e inclusão, mesmo que ele comece internamente, mesmo que ele comece com uma seleção e um recrutamento de perfis LGBTQIA+, não se esqueça que existem outros públicos da porta para fora que precisam ser considerados, que são embaixadores e promotores da marca, que são consumidores e que são beneficiários. Bom, agora que eu passei por essa base, que é o nosso raciocínio dentro da Uber para estruturar os programas de diversidade e inclusão, eu vou aqui aprofundar como que funciona a construção do nosso programa, do nosso ERG, do nosso Employee Resource Group, dentro da Uber, chamado Uber Pride. A primeira coisa para se pensar quando a gente tem um grupo de diversidade e inclusão, é muito importante que a gente pense e estruture esse grupo a partir da sinergia entre as necessidades daquela comunidade, que é a pauta daquele grupo, e as necessidades do negócio. Isso é extremamente importante e essencial, porque quando esses programas eles são muito descolados, eles acabam sendo despriorizados pela empresa ou acabam perdendo força. Então, pare e pense, olhe para as principais áreas de negócio, de construção de reputação e entenda quais são os desafios delas. E como você, no lugar de um grupo de diversidade, pode ajudar na construção e no atingimento dos objetivos do negócio. Dentro da Uber, a gente tem 3 pilares que estruturam todo o nosso trabalho focado na inclusão da comunidade LGBTQIA+. O primeiro deles é voltado para atração e retenção de talentos LGBTQIA+, em especial as pessoas trans, e ao mesmo tempo construir um ambiente inclusivo e seguro para que essas pessoas possam prosperar economicamente e profissionalmente. O nosso trabalho de inclusão trans, ele começou há alguns anos, é a nossa vertical mais antiga dentro desse ERG, e o primeiro passo foi olhar para os nossos processos, junto com pessoas que são referências nessa área de recursos humanos e também no trabalho de inclusão trans. A gente teve o apoio aí de algumas consultorias para olhar para os nossos processos de ponta a ponta, né, desde como a gente cadastrava o currículo dessas pessoas, como elas eram conduzidas no processo,
como era o processo de onboarding quando elas chegavam dentro da Uber, o dia a dia delas, tanto num escritório, num espaço de atendimento, como isso funcionava, como a gente precisava criar esses ambientes mais seguros e mais inclusivos. E aí a gente fez isso revisando esses processos internos junto com essas consultorias, como a Sexbox e a Transempregos. O segundo passo, logo que a gente começou, a gente entendeu a nossa casa e a gente arrumou a casa para receber essas pessoas, a gente fez uma parceria com a Transempregos para começar a divulgar vagas e posições específicas para esse portal. E a gente fez um trabalho que envolveu toda a empresa, desde o cargo, desde a presidência até o cargo mais técnico possível, para treinar essas pessoas sobre viés inconsciente, sobre os tipos de preconceito que muitas vezes elas desenvolviam ou tinham no dia a dia delas, mas que poderiam ser evitados caso eles entendessem comportamentos preconceituosos e discriminatórios que eles eventualmente tinham e não reconheciam que tinham. E no último ano, nesse ano, a gente felizmente lançou um guia de transição de gênero. Esse foi um trabalho construído junto com diversos times da Uber ao redor do mundo. É um trabalho que a gente tem muito orgulho e foi um trabalho que orienta as pessoas que desejam passar por uma transição ou que estão em transição ou que já finalizaram uma transição, como também ele orienta os nossos times de recursos humanos, o gestor dessa pessoa, os colegas de trabalho, para que a gente tenha um ambiente mais empático e acolhedor durante esse processo. E a gente também entendeu que do nosso lugar e pela nossa capacidade de influenciar, pelo tamanho da nossa operação, que a gente poderia gerar e ter conversas com os operadores de planos de saúde para que a gente pudesse entender que tipo de medida, o que a gente poderia contribuir para termos uma conversa mais produtiva em relação aos benefícios, às coberturas que hoje eles oferecem para as pessoas trans, pensando aí nesse ciclo do pré, do durante e do pós-transição. O nosso segundo pilar é um pilar relacionado à plataforma, às viagens e às entregas que acontecem e ao nosso objetivo de que elas aconteçam sem discriminação. Como a gente sempre foi muito vocal sobre esse assunto, a Uber é uma empresa que não tolera nenhum tipo de comportamento violento ou discriminatório, de acordo com o nosso código de conduta. E esse tipo de comportamento ele pode resultar na exclusão da conta do agressor, caso ele seja confirmado. Esse é um trabalho que também acontece há algum tempo, com diversas evoluções. A gente entende que o preconceito ele faz parte da nossa sociedade, ele está relacionado à nossa história no Brasil, o que torna esse desafio cada vez mais complexo e que ele envolve inúmeras interseccionalidades, com raça, com gênero, com classe social, que também torna esse desafio ainda mais desafiador, por assim se dizer. O nosso trabalho nesse pilar, ele começou inicialmente olhando para a parte de suporte, né? Então, como a gente podia melhorar o nosso suporte para acolher as vítimas de discriminação e para punir o agressor. E isso começou com a revisão dos códigos, a revisão dentro dos botões, dentro do aplicativo. Então, quando você termina uma viagem, você tem um botão sofri discriminação, sofri LGBTfobia dentro do app, para ficar mais claro, e para que a gente também consiga entender que tipo de discriminação foi essa. Mas a gente também entendeu que, mais do que punir, a gente também precisava educar. Porque muita gente, às vezes, cometia algum comportamento discriminatório, mas não entendia que aquilo ali era discriminação. Então, entendendo o tamanho da nossa plataforma, entendendo as conexões, as múltiplas conexões que ela promove todos os dias, seja numa viagem, seja em uma interação entre entregador e restaurante, entregador e cliente, a gente poderia contribuir e puxar uma parcela bem pequena desse movimento que está educando para o mundo melhor. Então, junto com a Promundo, a gente realizou um trabalho super profundo de criação de podcasts educativos para os motoristas parceiros e também compartilhamos diversas dicas para
ter uma plataforma mais diversa e mais respeitosa, envolvendo aí os nossos usuários e restaurantes direto com essas mensagens dentro do app. Dentro desse pilar também estão os nossos esforços de marketing. Então, quem não lembra, né, das nossas campanhas de apoio às paradas que acontecem do norte ao sul do Brasil, onde a gente também utiliza desse momento para explicar para a sociedade diversas questões e as origens da comunidade LGBTQIA+, então, o que é uma orientação sexual, o que é identidade de gênero, as diversas letras, como também campanhas mais explícitas em relação ao nosso posicionamento, como a campanha de carnaval. Não sei se vocês lembram do nosso conceito, se você é do bloco dos LGBTfóbicos, a Uber não é para você, que acontecem também em vários momentos do ano. E, por fim, entra o pilar de empoderamento econômico. Esse é um pilar voltado para apoiar LGBTs em situação de vulnerabilidade, por meio de capacitações presenciais e virtuais sobre empoderamento pessoal, educação financeira e empreendedorismo. Esse foi um trabalho realizado em diversas cidades do Brasil, com o apoio de várias organizações de renome, e ele vai muito de encontro com o que a gente acredita enquanto ERG. Né? Acho que quando a gente se reconhece capaz, quando a gente se reconhece todo o nosso potencial, esse é o primeiro passo para que a gente consiga prosperar. E com isso, eu começo a chegar na minha etapa final. É muito importante que essas pautas, né, e como é o tema de hoje, como a gente pode influenciar as diversas áreas da empresa, é muito importante que para que a gente influencie todas as áreas da empresa, ou pelo menos boa parte delas, é muito importante que a gente desenvolva um trabalho de escuta sensível. Um trabalho onde a gente escuta e entende o que a comunidade precisa, quais são as suas carências, mas, ao mesmo tempo, uma escuta muito importante junto às diversas áreas da empresa e de como a gente pode trabalhar junto para que uma ajude a outra. Pensando nisso, é muito importante que a gente tenha uma governança não só dentro desses grupos de diversidade, né? Então, por exemplo, dentro da Uber, existe vários níveis desses grupos de diversidade. Existe um grupo só no Brasil, existem diversos grupos na América Latina, existem diversos grupos em outras regiões e ao redor do mundo. Então, como que a gente cria uma governança entre todos esses membros que voluntariamente apoiam a comunidade LGBTQIA+, por meio desses projetos, e também com as diversas áreas da empresa, para que a gente esteja sempre escutando, trocando, entendendo o que é prioridade. Para fazer isso, a gente revisou o nosso formato de trabalho dentro dos grupos de diversidade, e hoje, em Pride at Uber, a gente tem 5 grupos temáticos que são organizados globalmente em cima de temas específicos. O objetivo desses grupos temáticos é promover a troca de informações, entendendo as best practices de uma região e o que a gente pode exportar para outra, e, ao mesmo tempo, trocar desafios, entender os projetos que são comuns e que poderiam ser desenvolvidos por várias regiões simultaneamente. Hoje, a gente tem 5 grupos temáticos, isso não é escrito em pedra, eles podem ser sazonais, eles podem ser divididos em vários subgrupos, mas hoje eles são esses 5. Um é focado em engajamento e membership, então ele é um grupo voltado para cuidar do engajamento dos voluntários em relação ao ERG. Então, como que a gente celebra as datas importantes, como que a gente reconhece essas pessoas, como que a gente cria programas de mentoria para desenvolvimento de carreira, né? Tudo relacionado à construção desse ambiente inclusivo, desse ambiente com muita representatividade, acolhimento e empatia, tá voltado para essa vertical de engajamento. O segundo pilar, ele é voltado para a comunicação. Então, ele aqui tem o objetivo de dar visibilidade a tudo que a gente faz dentro do ERG, mas também junto às diversas áreas da empresa, para que, de novo, a gente consiga fazer essas pontes e a gente consiga se ajudar. Um terceiro
muito relacionado ao nosso core e às nossas atividades. É um grupo sazonal, focado em apoiar a área de marketing na realização das paradas, criando ações de engajamento, participação nos trios, relacionamento com as organizações. Um quarto é voltado para parcerias, né? Então, parcerias não só com áreas internas, como diversidade e inclusão, como a área de impacto social, mas também com parceiros externos para que a gente construa trabalhos a 4 mãos. E, por fim, não menos importante, é o nosso relacionamento com a área de produto, a engenharia e também a área de suporte, para que o nosso produto e também as nossas políticas e as nossas tratativas sejam mais acolhedoras e sejam mais inclusivas. Bom, diante disso eu vou chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado da minha fala e espero que a gente tenha aí mais momentos para trocar e compartilhar ideias entre essas empresas incríveis que estão participando dessa sessão hoje. O que eu queria deixar de dica para vocês é que eu entendo que o mais difícil é começar. Eu vejo isso toda vez que eu converso com outras empresas que ainda estão estruturando os grupos de diversidade. É difícil mesmo, tem dias que são complicados e que a gente fala, nossa, será que vai dar certo? Será que realmente a gente vai conseguir sair do lugar? Mas quando a gente para e a gente pensa que isso é a coisa certa a se fazer, e quando a gente olha o impacto que a gente está fazendo na vida, que seja de uma pessoa, isso é muito gratificante, isso é muito recompensador. E eu acho que isso vale tudo. Com isso, muito obrigado de novo pelo convite. Espero que a gente possa conversar em breve. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem falar comigo. Um abraço.